Vamos lá, só aguardar aqui o pessoal chegar. Estamos ao vivo para falar de matemática que é tão importante. Vocês que forem chegando aí, aproveite para chamar seus amigos. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, que é a Débora, da Clínica Oliveiras. Ela é diretora de lá. Ela, junto com o esposo, fazem um trabalho muito bom. E você que está chegando aqui agora, vai chamando seus amigos, porque hoje a coisa vai explodir aqui. A gente vai fazer a diferença. Vai lá, chama o pessoal. Tô esperando só a Débora entrar. Débora, na hora que chegar, entra, faz a solicitação e eu consigo te chamar, tá bom? Quem estiver ouvindo aqui, que é ela da clínica, já dá um toque para ela, né? Eu sei que ela tá aí angustiada querendo entrar, né, Débora? Ajuda aí, Gustavo. A Gustavo, a Silvana. Hoje a gente vai ter bastante convidados, hein? Ó, os alunos lá da escola EACOM, que eu estive lá ontem de manhã, não, hoje de manhã, e a gente fez lá uma fala sobre essa importância aqui, tá bom? Então, vocês que estão chegando aqui agora, eu quero que vocês marquem ou mande um aviãozinho para 3 pessoas. Se cada pessoa que está chegando aqui chamar 3 pessoas, a gente vai conseguir contagiar mais pessoas sobre matemática que é tão preconceituosa aí na sociedade, tá bom? A gente só vai aguardar um pouquinho mais. Enquanto isso, as pessoas vão chegando e se vocês quiserem já fazendo algum comentário, trazendo alguma consideração em relação a essa temática, já pode ficar à vontade, tá bom? Eu vou ver aqui se a Débora já está disponível. Vamos ver, peraí. Débora, você tem que entrar e fazer a solicitação para eu poder te chamar, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que ela já está chamando, ela vai entrar como clínica. Vamos chamando aí, gente. Pessoal lá da Iacom, vamos. Pessoal, quero ver se vocês vão vir mesmo, hein? E vai chamando os amigos. Aê! Vambora, Débora. Tudo bom? Ó, hoje o pessoal lá da escola Iacom, de algumas faculdades, estarão aqui para nos prestigiar Ai, sobre esse assunto, fico né? muito feliz. E estão chegando aí. Enquanto eles estão chegando, a gente vai se apresentando, né? Eu É, sei que tem muita gente que não me conhece, assim como tem muita gente que não conhece você, né? Eu sempre costumo me apresentando e na sequência você se apresenta, tá bom? tá bom. Então, eu me chamo Fernanda. Aqui em Santos, eu sou mais conhecida como professora Gaspar no ambiente acadêmico. Eu estou em Santos há 10 anos, eu não era de Santos, eu era de São Paulo, minha vida toda, né? Trabalhei nos melhores hospitais. Sou professora universitária há 25 anos, aí o povo já vai fazer cálculo, né? Aí é duro, né, Débora? Essa parte eu pulo, hein? Aí a gente pula, né? Mas aí, assim, o som tá bom? Tá dando Tá, para ouvir bem aí? pra mim Tá, tá. pessoal? Tá? E aí eu estou aqui em Santos, né, há mais de 10 anos, e tenho uma pequena empresa que eu vendo cursos aí para a área da saúde. Me aventurei nisso, assim como todo mundo tem contas a pagar, eu fui empreender para ajudar no sustento da minha casa, né? Tenho 3 filhos mais lindos do mundo, depois dos seus, né, Débora? Que você vai falar? O Miguel, a Manuela e o João, né? E E aqui é a mãe, a filha, é a amiga, é a empreendedora, é a professora, enfim. É a pessoa que encara desafios assim como vocês todos os dias, né? É uma tarefa, um dia de cada vez, é sempre o que eu digo. E hoje a gente está com uma proposta de trazer para vocês um conteúdo que é tão desafiador, que é falar de drogas, álcool, distúrbios psiquiátricos. Ninguém quer falar disso. Não sei se você viu, Débora, mas lá no post que a gente fez a divulgação só tiveram 3 curtidas. Isso já demonstra o tamanho do julgamento que muitas pessoas fazem, né? É um grande problema que a gente tem social. Bem grande, inclusive. E a Débora foi minha convidada. Já já eu conto para vocês por quê, mas se apresenta aí pro pessoal, Débora. Bom, meu nome é Débora. Eu vou pular a parte da idade, Não, não precisa. mas já estou Não dobrando o precisa. caminho.
É. Por incrível que pareça, eu também estou na Baixada Santista, vão fazer 11 anos agora. Minha vida Aham, toda também foi em São Paulo, numa vida completamente diferente da que eu escolhi quando eu vim para a Baixada, porque em São Paulo eu era aham, executiva, trabalhava em call aham. center. Não que não seja muito louco, mas é diferente o modelo Muito. de lidar com A pessoas. abordagem, né? Exatamente. E aí, É. quando vim para a Baixada, vim inclusive por uma transferência da própria empresa. Passei por alguns momentos críticos na minha vida no que diz respeito à dependência química e alcoólica, com uma pessoa muito próxima. Uhum, E diante disso, a gente decidiu que a gente ajudaria mais pessoas, né? Então, uhum. iniciamos abrindo uma clínica, que na verdade não era uma clínica na época, era uma comunidade, pequenininhos. Aham. E aos poucos a gente foi se aprimorando, foi estudando, foi buscando profissionais de qualidade para poder trabalhar conosco. Muito bem. E aí foi se desafiando, né? Porque empreender não é uma tarefa fácil, né, Débora? Cada dia, Ainda mais falando de psiquiatria, né? cada dia é um novo dia, né? Porque todos os É. dias a gente se surpreende. E todos os dias existem coisas novas para se aprender. Gente, você sabe de uma coisa? Eu vou ter que falar aqui, não vou aguentar. Eu tô vivendo um milagre na minha vida, sabe? Esse sorriso aqui é de gratidão, Débora. Eu sei. Ninguém tá entendendo nada, mas vou falar. Eu falei que eu não ia esconder. Vocês veem aí no meu feed, no meu Instagram, né? Eu vivenciei um medo do desconhecido gigante com meu filho chamado Miguel. Ele, olha, ele brincou com a vida dele algumas vezes. E por diversas vezes eu não soube o que fazer com esse menino. E eu internei ele 3 vezes na psiquiatria, em um hospital. E aí eu já deixo para vocês que precisa ter manejo para lidar com um adolescente com períodos de agressividade, né? Algumas pessoas até perguntaram, é droga? Se fosse droga, se fosse qualquer outro assunto, a gente ia cuidar do mesmo jeito, né? Mas não foi drogas, né? O Miguel, ele convulsiona desde os 3 anos de idade, tem um pouco de distúrbio de comportamento, que ainda não fechou um diagnóstico certo, né? Mas o adolescente ele é interessante, né, Débora? Ele, quando quer desafiar o pai ou a mãe, ele desafia de verdade. E ele pode errar a mão, Faz né? isso muito bem. E aí, a primeira vez que ele me desafiou foi quando eu tomei o celular dele. O Miguel ficou dependente tecnológico, isso é uma consequência pós-pandemia, né? E isso a sociedade esconde também, né? Então, quando eu percebi que ele estava muito dependente, cada vez que ele usava muito o celular, ele deixava de tomar banho, fazer as necessidades humanas básicas, e a ponto de ficar agressivo, né? E aí o que mais piorou, o que mais me assustou, é que toda vez que ele usava muito o celular, ele tinha várias crises epiléticas focais, né? O que piorava bastante o comportamento dele. Até que um dia eu falei, chega, eu não posso ser enfermeira de UTI e ficar vendo meu filho se afundar desse jeito. Eu vou ter que tomar uma iniciativa, né? Tomei o celular dele, foi a primeira vez que ele começou a ficar agressivo, porque ele queria o celular, né? Só que imagina, eu tenho 1,55 m, o cara é um toiço, na época ele estava pesando quase 136 quilos e 1,78 m. Imagina a força que o cara tem, né? E nesse dia que ele ficou agressivo, ele pegou, eu fui trabalhar e aí eu recebo o telefonema da senhora que trabalha para mim, Fernanda, volta para casa, que o Miguel tomou várias medicações. Gente, é um vazio tão grande quando a gente vive isso. Eu estou contando agora com o coração agradecido, porque a gente conseguiu resolver essa questão, né? Mas, assim, é uma impotência gigante, né? E eu até mandei um texto para a Débora, que eu achei da Unifesp, de 3 enfermeiros que fizeram lá, né, na Faculdade Federal, e fala que os sentimentos da família permeia várias sensações. É o medo, é a angústia, é a vergonha, né? E aí vem os comentários, né? Também tinha alguns alunos cuidaram dele, vieram dar atenção, e tinha outros profissionais que falavam assim: a filha da professora Gaspar tá aí. Gente, eu escutava.
Então, isso era vergonhoso para mim algumas vezes. Daí eu tentava modificar, utilizar a inteligência emocional, isso me corroía por dentro. Aí deram alta para o menino, e aí de novo ele teve mais uma recaída, né? Quando eu tomei de novo o celular, porque ele achava as coisas, ele ficou compulsivo por alimentação. Ficava até 7, 10 dias sem tomar banho, cabelo gigante, tampando o rosto, né? E aí, quando foi num período de alguns dias, ele teve uma outra piora, e essa foi mais grave. Quando eu chamei a ambulância, ele subiu no 25º andar, sentou na tampa. Aí o negócio ficou feio, viu, minha gente? Aí doeu. Que eu falei, cara, como é que eu vou tirar ele lá de cima? E aí chamaram o resgate, eu chamei o resgate, né? E um santo, né? O Júlio querido, que é amigo da Marcela, que foi minha aluna também, ficou ali interagindo com o cara, né? Até que ele abriu a tampa, a gente desceu ele, levamos de novo para a psiquiatria. Não adiantou. Contratei um enfermeiro, que era o meu aluno Caio extraordinário, 2 meses em casa. Também não deu. E aí, nesse texto, não sei se você chegou a ver, Débora, mas a família vai buscando mecanismos de enfrentamento, né? Isso tudo. Eu li o texto, parecia que eu estava vivenciando aquilo tudo, né? É... E aí, eu falei, e agora? Agora estou impotente de vez. Onde que eu vou colocar esse menino? E o risco estava ficando cada vez mais forte para ele e para a gente, né? Porque a gente não sabia até que ponto ele estava piorando, os profissionais não eram claros comigo, às vezes achavam que eu falava demais, porque ele estava bem lá, mas uma coisa é com o profissional, outra coisa era com a mãe, né? E até que um dia o meu irmão começou a fuçar em alguns locais, né? Foi uma decisão bem difícil, porque geralmente eu tomava essas decisões com a minha mãe, né? Minha mãe era meu braço direito e esquerdo, mas minha mãe faleceu de Covid. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que que eu faço? Eu fazia muita oração, então um dos mecanismos de enfrentamento que é citado na literatura é a espiritualidade. Eu utilizei muito a minha espiritualidade. Era muito joelho no chão, gente. E aí, gente, eu falei, Senhor, acha uma turma para cuidar desse menino. Eu não sei onde ele vai ficar, mas encontra uma pessoa, pessoas extraordinárias. Você vai achar para mim, Jesus. Você vai achar. Não é possível que não tenha uma equipe para me dar esse suporte, eu sendo enfermeira de mestre no cuidado emocional e não ter esse suporte. Até que o meu irmão encontrou uma moça que achou o canal para a Clínica Oliveiras. Aí essa moça me ouviu várias vezes, eu enchi o saco da Débora, viu? Para decidir, né? Que a decisão é uma coisa muito séria, a Débora já vai falar sobre isso. Gente, vocês têm noção do tamanho da minha gratidão de estar aqui hoje, fazendo uma retrospectiva desse tempo atrás, né? Que foram 4 meses atrás que eu estava vivendo esse martírio. Gente, e o dia que eu coloquei esse menino lá, parecia que tinha quebrado assim, cada pedacinho de mim. Não foi fácil. Mas o tempo foi passando e a gente ia vendo a evolução dele, a sinergia da equipe, a forma como me acolheram, a forma como acolheram o Miguel, a forma como ele precisou entender que era necessário esse tratamento, esse afastamento para ele poder enxergar, até para protegê-lo, né? E, Débora, ó, vou fazer igual eu fiz com o Gustavo. Um brinde para você com outra caneca, ó. Um brinde para Obrigada. você, extraordinária, que me recebeu com tanto carinho, que teve toda a paciência do mundo ao cúbico para me explicar todos os detalhes da clínica. Você, a Rízia, que é a administradora dela, toda essa equipe, que eu sei o nome de todos, né? Que tiveram esse carinho, essa forma de acolhimento, de cuidado individualizado, que eu em nenhum momento me senti despreparada, desamparada, né? E eu vou falar, eu me senti muito mais amparada por eles do que por muitos amigos que nem minha casa mais frequentou.
Então, para vocês verem que a coisa é muito séria, quando se fala de psiquiatria, existe um preconceito enorme. Só que tem um problema, né, minha gente? Qualquer um pode passar por isso. Qualquer um pode ficar deprimido, ansioso, pode ter outras alterações psiquiátricas. E aí? Como é que vai ser? Ou com sua família, ou alguém que você gosta muito. Então, a gente tem uma sociedade medíocre. Eu tenho que falar isso, eu tenho que desabafar, porque tá aqui, né? Tive que falar. Então, assim, hoje é dia de celebrar e a gente vai contar algumas coisas aqui, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem perguntas, colocassem algumas coisas aqui que é importante. Tem até uma pessoa aqui, Priscila, tá falando assim que ela foi levada para lá e tá limpa há 5 anos e 11 meses. Parabéns! Bendito dia, ela escreveu. Sabe quem é? Priscila. Sei, Tá claro limpa há que sei 5 quem anos e é. 11 meses. Olha que linda. É. Parabéns, você é uma guerreira, é isso aí. E não tem que ter vergonha. E geralmente a gente fica envergonhado, né? E quando eu fui passando por esses momentos, depois eu fui fazendo alguns cursos de desenvolvimento humano, eu enxerguei o seguinte, é que a minha vergonha ia ser testemunho para muitas pessoas. Eu estou contando a minha história para que vocês se sensibilizem, entendam o significado de vivenciar uma história como essa. Ninguém quer amarrar o filho, ninguém quer ver o filho levar embora numa ambulância sozinho, ninguém quer ir visitar o filho uma vez só por semana, porque faz parte do processo do amadurecimento de um adolescente, ainda mais na situação que ele se encontrava. E assim, para as mães que estão aqui, não sei quantas mães estão aqui, a gente tem que aprender a enfrentar isso de frente e ter o amor exigente. Então, muitas vezes a gente dá muito para os filhos, e isso não é o suficiente. E aí você pode se perder nisso, tá? Mas, Débora, conta mais aí. Vamos falar aí da sua clínica, o que você tem aí de experiência em relação a esse cenário, né? Conta como que é lá Na na... verdade, eu vou usar um gancho que é você mesma, Fernanda. Né? Pode Quando falar. você diz eu fui muito bem acolhida e tudo mais, mas eu percebi o tamanho do seu medo, do seu receio. Né? E assim, normalmente o que acontece? As pessoas demoram muito para internar os filhos, por conta desse receio. Até porque a gente está deixando na mão de pessoas desconhecidas o nosso maior Sim. diamante. E é um diamante que não tem preço, porque ele é único. Né? É. Então, muitas vezes a demora pelo tratamento, e eu não estou falando só de internação, não, tá? Estou falando de um modo geral. A demora pela busca de tratamento é muito grande. Mas tudo isso por medo, tudo isso por vergonha, por tudo isso Uhum. por desacreditar, porque a gente acha que dentro da nossa casa nunca vai acontecer. E aí eu não estou falando só da dependência química, eu estou falando da dependência emocional, eu estou falando de uma depressão, que para muitos ainda é frescura, quando na verdade está levando muita gente à morte, né? Uhum. Que daí a gente Uhum. entra na situação do suicídio, né? Então, assim, as pessoas precisam buscar mais ajuda, porque não é vergonha nenhuma. Na live anterior, vocês comentaram sobre a questão de que o psiquiatra é para louco. Não, o psiquiatra não é para louco. É para não ficar, né? Exatamente. Então, É assim, para não ficar, é né? começar a buscar muito mais. E nós que estamos aqui trabalhando com isso, o nosso papel é fazer exatamente o que eu fiz com você, o que a Rízia fez com você, o que os profissionais depois fizeram. É começar a transmitir a confiança e mostrar de fato qual é o trabalho que está sendo realizado. Isso é uma das coisas que a gente prega muito aqui. A gente tem que ter um trabalho transparente, até porque eu dependo do familiar para poder ajudar a pessoa que está aqui internada. Eu não faço isso sozinho, né? Nem eu, nem Sim. minha equipe. A gente depende dos familiares também. Porque quem conhece melhor esse diamante do que quem criou, quem pariu? Não tem, né? É, Então, é. assim, a gente E, precisa sempre dessa troca. e assim, você tem. Qual é a faixa etária lá de atendimento? Então, eu atendo crianças e adolescentes. Eu não tenho Ó, a muita. partir de qual idade? Só para o pessoal Oito entender que é anos. coisa grave. A 8 partir anos, 8 anos. gente. Olha como uma coisa grave, Né? né? E adolescentes até os 17 anos. Depois eu tenho também o atendimento dos adultos, né?
Uhum. Hoje tem crescido muito o atendimento para adolescentes. Criança, eu só tive um caso aqui, acho que há uns 4 anos atrás, mas ele também saiu bem. É muito triste quando assim, ele saiu bem, mas a gente também tem um outro lado dentro da nossa sociedade que hoje tá muito forte. Mães abandonando filhos porque não têm paciência para lidar com a situação que está vivenciando, né? E eu não tenho um caso, eu tenho vários casos, que é uma das coisas que a gente insiste em dizer que, de alguma forma, a gente tem que, tem que trazer essa ligação, tem que aproximar, que as outras áreas não consigam fazer, mas deixa a gente tentar. E existem alguns momentos que a gente não consegue nem tentar. Porque é importante essa ligação família, paciente, né? Esse menino de 8 anos saiu daqui super bem, mas assim, a Débora, ele teve um futuro melhor que isso? Não, porque ele saiu daqui e foi para um abrigo. Eu não menosprezo o trabalho dos abrigos, mas é uma tia para 10 crianças. E a família é a base, né, da criança. Ela Sempre é, precisa, ela sempre precisa é. da família, né? Exatamente. E isso tem faltado muito, tá, Fê? Eu venho de uma cultura que mãe não abandona filho, Pois é, na minha também não. né? Mas assim, E hoje a em gente faz dia errado ainda, né? Faz é demais. E aí o cara muito aproveita. errado. Eu sou uma pessoa que É. estudo muito sobre isso, sobre como lidar. E assim, eu vivo falando que santo de casa não faz milagre. Dentro de Ah, isso casa não eu busco faz. ajuda. Porque eu É, sou a mãe, não adianta, né? A é, gente acaba cedendo para algumas situações que a gente não tem que ceder. Então a gente precisa de ajuda. Eu também busco ajuda. Eu também faço terapia. Os meus filhos também fazem, porque não dá. Isso é casa de ferreiro e espeta de pau. Não tem jeito, né? é, é. Eu passo muito para as pessoas tudo que eu conheço, tudo que eu estudo, a forma que eu acabei alcançando o sucesso dentro da situação que eu vivenciei lá atrás. Não, isso não quer dizer que, como eu fiz, o outro tem que fazer, porque as pessoas são diferentes, graças a Deus, mas a gente começa a entender os nossos limites e onde é que a gente pode chegar e onde não pode com o nosso ente. Seja ele um dependente químico, seja ele um alcoólico, seja ele um dependente de jogo. Hoje a gente tem várias outras dependências, tem emocional, tem a própria dependência por sexo, histeria, e assim vai. E tudo isso está crescendo, né? E aí você começou dizendo, ai, Débora, você viu que o nosso post só teve 3 curtidas? 3 curtidas. Por quê? Porque eu estou falando da dependência. Que medo é Sim, esse? Que medo é é, esse? Né? é, é. É uma realidade que se vive. Hoje está tendo que se aprimorar muito sobre essa questão de jogos, está crescendo absurdamente. E a procura para a internação também. Também. Numa geração fragmentada, né, Débora? A gente tem aí muita coisa na mídia, né? E o adolescente ele acaba absorvendo uma realidade que não é dele. Dependendo do ambiente que ele estiver, ele vai se modelar esse ambiente. E se ele não tiver estrutura familiar, aí ferrou. Aí, Exatamente. aí, se não Exatamente. interditar esse cara e não chegar numa clínica como na Débora, é uma pessoa perdida. Vai ser esse Exatamente. adulto que vai ser um risco para a sociedade, né? É. É muito E, triste. e aí um outro ponto que a gente hoje enxerga como uma grande dificuldade, né? Quando a gente fala de mente, eu não posso esperar que nada aconteça da noite para o dia, né? Pois é, pois é. E normalmente o que todo mundo quer, que é um diagnóstico rápido, que é uma solução rápida, e não é assim. Não é assim que funciona. É muito mais lento do que a gente imagina, porque a gente vai ter que encontrar uma nova maneira de lidar, uma nova maneira de ensinar a viver. E aí eu estou falando de qualquer tipo de dependência também, né? Vai ter que mostrar caminhos diferentes para a vida de cada um deles. Isso aí eu tive que aprender, que a mente demora para dar resposta. Porque, Ela assim, demora. quando a gente está no hospital, sem você estar internado com alguém que você ama, o boletim é diário. Em uma clínica como essa, é impossível. O remédio tem que fazer efeito, a terapia tem que fazer efeito. Então, a espera, para mim, foi muita inteligência espiritual. Muita tive que utilizar, porque foi muito desafiador.
As minhas olheiras, elas vinham até aqui, ó. Porque eu não conseguia dormir a noite inteira. Não adiantava. Eu acordava, tinha um sono intranquilo, sabe? E por mais que a gente falasse, eu pensasse assim, não, faz parte do processo, só que ali não era a Fernanda profissional, era a Fernanda mãe. E algumas vezes eu entrei em dilema mesmo, por eu ser mestre no cuidado, ser enfermeira e não ter essa habilidade naquele momento para lidar com meu filho. Eu me cobrei demais, né? Então, assim, a família, muitas vezes, eu acredito, Débora, que ela acaba se cansando muito pela falta de preparo, pela, pelo próprio desgaste emocional. E na literatura falou ali naquele texto que algumas famílias desejam até a morte do paciente que passa por isso, de tanto sofrimento, ou até porque ela já viveu outras histórias, né? E ela acaba desistindo do tratamento. É muito sério isso, tá? Ou então é uma família disfuncional, né? Que é uma confusão desde da primeira, segunda, terceira geração. E aí quem está na terceira sofre mais, porque daí os outros já se mandaram. E quem é que vai cuidar disso tudo? Mas tudo Aí isso vai parar lá na Débora, faz o tratamento, fica slim. E vai mandar para onde? pois é. Mas Isso, você isso sabe, é o Fê, que a Débora vivencia. tudo isso acontece porque os pais têm o hábito de se culpar. E Hum, eles não são culpados de absolutamente nada. Claro que existem algumas responsabilidades, mas culpa não, né? E quando sim, a gente fala de responsabilidade, a gente fala das facilitações, da ansiedade sim, que a gente acaba transmitindo, mas culpa jamais. sim, Porque sim. eu parto do princípio que quando a gente cria filhos, a gente cria passando valores. Não necessariamente ele vai assumir todos esses, né? Em alguns momentos ele vai acabar desenhando valores próprios, porque também faz parte, né? Mas a culpa é o que mais pega hoje quando a gente fala dos pais de adolescentes. Onde eu errei? Não errou, não errou. A gente está vivendo num mundo completamente diferente. Né? Por exemplo, essa questão da celulares, computadores, jogos e etc. A informação está chegando muito rápida. É a forma que eles encontraram de conhecimento. A única coisa triste é que está chegando de forma torta. É, E eles estão absorvendo exatamente essa parte torta. Né? verdade, Então, verdade. Olha só, no... a Claudete, não sei se você é mãe ou alguma conhecida sua, está falando assim, que desistir, ela entende que não é o caminho, mas o desgaste é inevitável, é verdade. A família se cansa, né? Porque perde Claudete é as minha forças. amiga de longos anos, amo de paixão. É, Mas é é. uma guerreira, né? Porque de Então, fato não é o caminho, ela pode dizer isso melhor do que eu, e ela também sabe de todo o desgaste. Mas hoje ela pode agradecer também. é, sim, Demorou, sim, mas veio. é. Tem uma outra pessoa aqui, Luciana, me questiono muito onde eu errei. Então, na maioria das vezes, as pessoas, Luciana, pensam dessa forma, inclusive eu. Onde foi que eu errei? Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou um bom pai? O que que eu preciso fazer mais? Olha, eu comecei contando a minha história. Olha quantas voltas eu dei para ajudar esse menino. E aí é culpa de quem? Não tem culpada, como a Débora falou. Não tem isso. Só que a família, ela é imposta, quer dizer, ela fica exposta a um sofrimento imposto, e não é um sofrimento que você vai lá e dá uma injeção e resolve. Não. Às vezes o paciente demora 3 meses, como no caso do meu, resolveu. Mas tem pacientes ali, fica quantos anos, Débora? Eu tenho pacientes que, entre idas e vindas, tem comigo pelo menos uns 6 anos. Olha aí. É um tratamento longo, muito longo, e depende muito da pessoa. Ela tem que querer, né? E quando se trata de adolescente, então, eu costumo falar que adolescente tem duas bolhas, né? Se uma explodir, já era, né? Porque o adolescente faz parte, muito hormônio, aí absorve coisa da sociedade, enfim.
E aí a gente tem essa condição, que é uma criação diferente, uma geração diferente, que pode ter alguns distúrbios, ou pode usar drogas, ou pode usar o álcool. As pessoas escondem isso, fazendo de conta que não estão vendo, aí quando vai ver, quando quer correr, não dá mais tempo. Então, assim, para tomar a decisão que eu entendi dentro da minha experiência, e eu tive que tomar uma decisão rápida. A hora que eu dei volta, hein? Não foi rápido, não. É porque eu não conhecia a Débora. Até falei, você tem que aparecer, que tem gente precisando de você, É né? verdade. Assim como eu. Porque se eu tivesse conhecido a Débora antes de ter internado ele 3 vezes em um hospital, eu já tinha levado antes. Eu tinha poupado meu sofrimento, que eu estava sofrendo demais, eu não estava mais aguentando, né? Então, assim, é um desgaste enorme da família. A família cansa. Cansa, é muito difícil lidar com isso, gente. Imagina, eu falava assim pro meu filho, vai tomar banho. Ele não ia, vai tomar banho. Aí passando os dias, 1, 2, 3, 4. Chegou a ficar 10 dias sem tomar banho. Cabelo aqui, ó, comprido. Usava o cabelo tudo na frente para se esconder. Ficava de madrugada na sacada xingando o prédio, o apartamento da frente. Eu, menino, para de xingar o vizinho. Olha a situação, gente. Menino de 16 anos fazendo isso. Então, assim, e aí a gente acaba sendo julgada, né, Débora? Essa mãe não sabe da educação, eu escutei isso também. Você só trabalha. Escuta, se eu sou provedora da minha casa, o que que eu vou fazer? Pois Alguém é. tem que sustentar a casa, né, gente? Né? É que, na verdade, hoje, Fê, as pessoas elas buscam também desculpas para tudo, né? Então, assim, o seu filho tem problema porque você trabalha demais. Aí vamos voltar lá para trás, né? Aí eu vou falar um pouquinho de mim. Porra, meu pai e minha mãe trabalharam bastante também. Eu mal via. Pois é, Eu pois é. estudei, eu Minha me mãe também. formei, eu trabalhei, né? Então, assim, houve muitas mudanças no mundo de hoje, onde as crianças nos cobram muito, a gente tem sim que se dedicar a eles, sim. Mas também tem aquele ditado do Nutella, né? Que assim, hoje a gente dá tanto e estamos deixando de cobrar para receber, né? Então, assim, ninguém está errando, gente. Não existe um caderninho escrito de como é que eu tenho que fazer. Porém, a gente tem que trabalhar com transparência com eles também, mesmo sendo adolescentes. E aí não é gritando, não é brigando, é tendo conversas, que também é um hábito muito ruim hoje, né? Porque as pessoas não conversam mais, elas brigam, elas gritam. É. E não adianta falar assim com o adolescente, porque vai entrar por aqui e sair por aqui. E aí ele vai para o lado de fora, ele vai abrir a porta, ele vai encontrar amigos, que a gente chama de mundo cinza, que vai abraçar e ele vai ouvir tudo que ele quer. Porque lá tem paciência para falar com ele, dentro de casa não tem. Então, assim, Hum. eu não vejo problema nenhum nos pais trabalharem, muito pelo contrário, porque é exatamente o que você acabou de dizer, é provedora, não dá, porque assim, se deixa de trabalhar, não tem nem o que comer. Mas a gente tem que tomar cuidado com gritos, com brigas, não vai funcionar assim. E hoje a maioria das pessoas que chegam para nós é muito o que tem dentro de casa. E aí onde eu falo sobre as responsabilidades. E a gente começar a mudar também um pouco da cultura. Né? Eu vou fazer 50 anos de idade, então assim, a minha criação foi muito diferente do jovem de hoje. Então, quando eu falo que eu também preciso fazer, fazer terapia, é porque eu falo, mas como é que pode? Eu entendia, ele não me entende. Débora, mudou. Agora você tem que agir assim, você tem que agir assado. Não é Sim. mais como antes. Então, outro dia eu brinquei com meu filho. Eu comecei a trabalhar com 12, você tem 18 e até agora nada. Mamãe, os tempos mudaram. Eu falei, pô, é verdade, os tempos mudaram. Pois é, Né? pois Então, é. assim, são esses trabalhos que a gente precisa começar a fazer a diferença dentro de casa. Né? Não tem mais o tempo dos nossos pais. Mudou muito drasticamente. E para a gente acompanhar e começar a entender em qual situação estão os nossos filhos, a gente precisa mudar. Até para a gente observar diferente. Mesmo que o tempo seja mínimo. Os nossos filhos, quando estão com problema, seja ele qual for, ele começa a dar indícios. E é Verdade. isso que a gente precisa começar a entender quais são esses indícios. Que às vezes são indícios
tão bobos e que a gente deixa passar, brincadeiras, memes, textos na internet. Prestem atenção nessas coisas. Prestem bastante atenção nessas coisas, que essas coisas são uma série de indícios. Eles estão mostrando todos os medos deles e a gente está ignorando. E nada mais é do que queixas, que no passado a gente chegava e falava e agora não, eles fazem diferente. O negócio deles é o Instagram, as fotos, com alguns dizeres, alguns memes. Observem tudo isso. Está se falando muita coisa ali. Ô, Débora, fala para o pessoal o que você já percebeu aí dos maiores medos da família em relação a essas alterações de comportamento, ele sendo uma criança. Eu não consigo imaginar uma criança de 8 anos nesse cenário, de verdade, ou de 10, ou de 11, como a minha filha. É desesperador, só de pensar, Ele né? era lindo, mas Então, é desesperador. não é desesperador ver uma É, criancinha, assim, nesse cenário, e é. até desamparada pela família, né? E que acaba sendo um risco para a sociedade. Eu não sei o que ele andava fazendo, mas assim, uma criança de 10 anos é capaz de bater nas pessoas, né? Dependendo do distúrbio que ela tem, né? Mas fala pra gente, qual que é o maior medo aí que você percebeu em relação às famílias? O maior medo de toda mãe, independente de adolescente ou adulto, é se ele vai me odiar pro resto da vida. É verdade. Eu tive esse medo. É Quando eu sempre internei o assim. Miguel, Ele nossa, vai veio me na hora odiar. esse pensamento, é inevitável. Eu É. falei, meu Deus, não deixa meu filho me odiar, E é porque dá engraçado isso, um... Fê, porque assim, ó, esse é o maior medo e é por isso que a gente cobra tanto a participação da família, tá? Por quê? Sim, Porque ele tem que entender e valorizar a família dele. sim, Ele não precisa aceitar tudo que existe dentro da família dele, mas ele tem que ter amor, assim como ele recebe. Eu tenho uma fala, né, que eu sempre brinco. Eu não tive meus filhos para que eles me amassem, eu tive meus filhos para que eu os amasse. Então eu não cobro esse amor dos meus filhos. Mas é muito gostoso quando tem uma fala real, sincera, um abraço, um beijo e eu te amo quando vem deles. E é esse o sim, trabalho que a gente busca fazer com eles, para que eles consigam sim. entender realmente quem são as pessoas que estão do lado deles, quem são as pessoas que torcem por eles, independente de todos os problemas que eles tenham, que serão as pessoas que vão estar sempre apoiando. Porque esse mesmo sentimento que os pais têm, ele vai me odiar pro resto da vida, do lado de cá também existe, tá? Também Sim. existe. Só que nós que estamos do outro lado, a gente tem um sério problema, que é menosprezá-los por conta dos problemas que eles têm. E a gente não pode fazer isso, porque eles são tão inteligentes quanto, são Opa, e tão eles percebem capazes tudo. quanto, É, e entende? eles percebem tudo. Exatamente. Então, isso são coisas, por isso que eu falo da transparência. Isso são coisas que as famílias precisam começar a mudar, né? Assim, ele é inteligente, ele é uma pessoa capaz, ele está passando por uma fase, E é o coitadismo, né? Ah, porque entende? coitado, ele teve isso. Ah, coitado, ele ficou internado na clínica. Não tem isso. Que Não, coitado. não, porque E assim, senão. o meu filho, quando ficou internado lá na clínica, na primeira semana, ele estava extremamente revoltado. Extremamente revoltado. Na segunda semana, ainda com aquela cara carrancuda, de bravo. Mas foram escolhas. Ele foi avisado. Exato. Querido, se você não colaborar, eu não tenho mais força para cuidar de você. Não dá. Imagina, o cara me arrancava os fios da internet. Me arrancou tudo, não tinha parede limpa, ele sujava tudo de propósito. Um bicho grandão, o bicho é forte. Isso, e ele fazia consciente, nesse caso foi consciente, para me afrontar. Aí eu ficava pensando assim, meu, se eu não tomar uma atitude, daqui a pouco o cara vai dominar a casa, né? Como é que vai ser isso? Agora eu trabalhei 25 anos da minha vida, cuidei do menino desde os 3 anos de idade, correndo com a convulsão, até ressuscitação eu fiz nele, porque ele teve uma parada, eu ressuscitei ele. Para o cara fazer isso? Não, tá errado, tá tudo errado.
O correto é a mãe provedora, quem manda é a mãe. Ponto. Os pais provedores, quem mandam na casa são os pais. Agora, inversão de papéis, a gente, a gente permite aquilo que a gente quer. E eu aprendi com uma portuguesa lá, uma portuguesa chamada Suzana, uma vez assisti uma live dela, ela é coach dos jogadores lá de Portugal. Ela falou o seguinte: tu tens o que tu permites. É isso Exato. aí. É. Então, se A você gente, não permite, não tem força, pede ajuda. sim, Não deixa as pessoas fazerem o que querem com você. Tá precisando de ajuda? E se a pessoa não quer, vai na marra, meu querido. Que quem está desconectado não sou eu. Vai o cidadão, até ele entender o processo. Não é assim? sim. A gente tem E uma assim pergunta muito chegam legal aqui, diversos Fê. adolescentes para a Débora, né? Ah, é. Meus filhotes. Normalmente é assim, a tia chata, né? O meu querido Miguel diz que eu sou exigente. É, meu filho falou, não, mãe, ela não é chata, ela é exigente só, ela só quer que deixa tudo arrumadinho, né? Porque a gente está aprendendo organização. Lá, então tá bom. Ó, a minha madrinha de casamento, Cristine Barreto Correia, Monteiro Correia, né? Esqueço, Tá né? fazendo uma pergunta aqui, ó. E é uma pergunta muito legal essa, porque quando eu comecei a fazer minha terapia, a primeira, era o que eu mais questionava. Como afastar o meu filho do mundo cinza? Se é o É. mundo que traz tudo que é legal, né? Tudo que é contrário a tudo que a gente ensina dentro de casa. O meu terapeuta me disse o seguinte: você não vai simplesmente dizer para ele que ele não pode frequentar o mundo cinza. Você vai reforçar os valores, você vai reforçar as suas crenças, Uhum. porque ele vai começar a enxergar que assim, poxa, tudo isso é muito legal, mas esse muito legal vai me levar para um buraco muito fundo. O dia que eu ouvi isso, eu falei, nossa, mas isso é muito simples, né? Simples demais. É simples demais, mas funciona. Porque quando senta para trocar ideia comigo, senta para trocar ideia e fala, poxa, eu reparei isso, eu reparei aquilo. E ao invés de eu acusar, eu digo, tá, em tudo isso que você reparou, o que você acha disso? Aí eu volto trago a responsabilidade para ele de novo. E aí sim a gente começa a conversar como amigos. Separa um pouco esse espaço pai e mãe, né? É claro que no final da conversa a gente tem que lembrar, não se esqueça, eu sou sua mãe, além de ser sua amiga, para que É, também não se perca o é. respeito. Não Mas é mude os muito mais papéis, simples né? do que parece, É, viu, Cris? é, é. É. E as meninas? Meu Deus do céu. Trato 55 homens, mas tratar uma menina é complicado. Conta aí pro pessoal, o que que acontece com essas meninas? Qual é a faixa etária delas? E em relação à sociedade, a gente tem aí um momento de pós-pandemia. Não sei quantas chegaram aí com a questão de abuso sexual, mas assim, no hospital que eu dou estágio, tinha meses que tinha 3, 4 crianças abusadas sexualmente. Então, a gente tem um público, né, quando a gente fala das meninas, que é um pouquinho mais complicado, né? Porque assim, a gente fala do abuso pela questão da idade delas, né? Porque assim, são pessoas que não têm discernimento e total liberdade para isso. Mas, ao mesmo tempo, elas aproveitam essa situação, tá? Por incrível que pareça. São manipuladoras, né? As meninas hoje, Fê, estão chegando com problemas muito mais sérios do que os meninos, né? As comorbidades estão bem mais fortes, os problemas clínicos estão gigantescos, elas chegam muito mais judiadas do que os meninos em todos os sentidos, seja na questão da dependência química, seja na questão da dependência emocional, seja nas tentativas de suicídio, que por incrível que pareça, entre mulheres, pelo menos aqui nas minhas unidades, é muito maior. Hum, É. Então, é assim, é bem triste. complicado.
Eu costumo dizer, tanto que assim, a minha capacidade da unidade masculina são de 55 homens, a minha capacidade Uhum. da minha unidade feminina são de 30 e eu já estou pensando em reduzir para 20. É, porque dá trabalho. Não é só pela questão do trabalho, é até para que eu consiga reforçar algumas coisas. E quando eu tenho um número maior, eu não consigo Melhora a atuar da qualidade forma, também, né? exatamente, atuar da Melhora a forma que eu qualidade do gostaria. tempo. Eu só Me não fala fiz uma isso coisa. ainda. Eu só não fiz isso ainda por um grande receio de deixar de ajudar pessoas. Porque do mesmo jeito que eu estou te dizendo que tratar de meninas é mais difícil, as pessoas não querem abrir clínicas psiquiátricas para tratar de mulheres. Então, eu deixar 10 vagas significa que eu vou deixar de ajudar 10 pessoas. 10 pessoas. É. Ô, Débora, quando que a gente pode falar que essas meninas se mutilam? Porque ainda hoje uma pessoa me perguntou sobre isso, viu que a gente vai fazer a live, né? E é uma menina jovem. Quando que a gente pode falar que ela se mutila? Tem alguém aqui que quer aparecer? Ah, manda ele aparecer para eu mandar um beijo para Vem. ele. Então toma cuidado aqui com esses fios, que tem uma parafernália aqui com essas luzes aqui. Peraí, só um pouquinho. Vem cá. Cuidado aqui com o fio, filho. Alguém vai aparecer aqui, gente. Olha o cidadão aqui. Vem cá. Vem cá. Fala um oi aqui. Olha o tamanho da criança. Nem Não dá pra aparece ver, na tem que câmera. abaixar, filho. Tem que abaixar. Abaixa. Não dá nem para aparecer o cidadão. Olha lá. Oi, meu Fala oi. amor. Oi. Olha lá, já não tem mais cabelo fechando os olhos, cortou o cabelo e tá a Olha coisa que mais lindão, linda do gente. Ele mundo. abraça. Dá um beijo na mãe aqui. Ó. Beija. Fala aí, filho. Tô bem. Qual o tamanho do seu amor por esse pessoal aqui, ó? O Gustavo tá aqui. Olha ele aí. Ó a Dara ali. A Dara. E aí? Ah, a A Silvana. Silvana. E aí? Por que você gosta tanto dessa equipe? Conta aí pra Porque mim. eles cuidaram de mim. Cuidar de você? Quando você chegou lá, você estava muito bravo. Tava. E você aprendeu? O Aprendi. que Quando eu que... cheguei lá, eu Olha pra destruí a isso. enfermaria toda. E aí, você saiu como? Eu saí quase amarrado, mas aí eu não fui amarrado. Por causa do Alex. O Tá do Alex quem é? Alex, O né? pessoal não sabe. É uma enfermeira. E o que o Alex tem de bom? Conta aí pro pessoal. Porque eu gosto de puxar para enfermagem, porque o enfermeiro ele tem que aprender a essência do cuidado emocional. E graças ao Alex também que eu tomei a decisão de colocar ele lá. Né? E o Alex falava assim, Fernanda, deixa esse menino comigo que eu vou ajudar você. E eu falava, e Alex, eu tô no dilema, Alex. E o que o Alex tem de ponto forte? Fala aí pro pessoal. Humano, destemido, amoroso, gentil e mais alguma coisa lá. Você falou que ele era muito calmo. É, muito e calmo. É verdade. E a resiliência dele é uma coisa assim, fora do É, normal. tudo bem. E o que você tem por essa clínica? Fala pro pessoal, daí a gente vai continuar conversando aqui. Muito amor. A Olha gente isso, também tem muito Débora! amor. Muito amor! Vocês já viram isso, gente? Qual é o paciente que passou por uma unidade psiquiátrica e tem essa clareza aqui de um adolescente? Adolescente não mente. A não ser que ele tenha uma linhagem de mau caráter, né? Mas a maioria das crianças e adolescentes são muito sinceras. E o Miguel jamais faria isso anteriormente. Jamais apareceria aqui para vocês. Isso quer dizer que ele foi o quê? Transformado, né, filho? Uma coisa boa. E agora você é feliz? Sou. Olha só, que coisa mais linda. Não é motivo de gratidão, gente? Nunca pensei que eu ia estar aqui hoje falando sobre isso, colocando a história do Miguel. Então, assim, que vocês levem essa história para outras pessoas, que vocês contagiem aí a comunidade. Vamos levantar essa bandeira contra o preconceito, a psiquiatria, gente. Para com isso. Não faz isso com as pessoas. Você que é familiar, se tiver que tomar decisão, toma logo, não demora. Olha a resposta aqui. Vocês estão vendo aqui. Isso aqui não é mentira, isso é real. Isso é um mundo real.
né? O Miguel hoje é outro menino, ele participa, ele é amoroso, abraça a mãe, abraça os irmãos. Abraça demais, já fico até cansado de tanto abraço, né, filho? Né? Muito bom. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero visitar na sexta que vem. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Débora? E agora o seu dia é sempre sexta, né? Eu Tá ouvindo isso? preciso descobrir o que está acontecendo às sextas aqui. Acha? Se deixar, ele vai todo dia, né? Mas Logo pode ali. vir. Ele sabe que pode vir. Ó, seu querido. Olha lá, bora vencer. É. Olha lá. A Dara, oba! Manda um E é beijo pra plantão ele. dela sexta. É, né? Vai, filho, que a gente vai conversar. Obrigada, viu, filho? Então é isso. Ele tava agoniado, viu, Débora? No do Gustavo, ele ficava toda hora, mãe, deixa eu falar, menino, vai pra lá, preciso conversar aqui. E aí eu falei assim, não, depois a gente deixa lá com a Débora. Ah, mas isso é E tão bom. isso é Porque quem viu gratidão, antes e quem vê né? agora é Isso muito é bom. gratidão, né? Isso é muito bom. É, tem alguém escrevendo aqui, ele curou minhas feridas lá dentro, eu grávida, tomando banho escondido de madrugada, cheia de calor. Não entendi. O Alex. Priscila. Ah, o Alex? É porque a Pri, Ah, esse povo gosta do Alex, já que viu? ela colocou a mensagem, né? A Pri veio para cá internada e aí ela estava gravidinha, Tava grávida. Olha tava, só. se tratou e criou lindamente os filhos dela. Muito bom. Parabéns, viu, Pri? Que orgulho. Muito bom. Tem uma outra Então, pergunta assim, legal aí, eu que tô é sobre as procurando aqui. meninas, Fala que, das as, meninas, Vi. que fala, mas as meninas não amadurecem mais rápido? Elas amadurecem mais rápido, sim. E talvez por isso a liberdade que nós mulheres conquistamos está confundindo a cabecinha das adolescentes, né? Estão confundindo a liberdade com a libertinagem e não estão conseguindo Uhum. encontrar o ponto certo para isso tudo. E talvez por isso que elas estão chegando tão machucadas, porque elas estão chegando machucadas, essa é a palavra. Elas têm uma raiva, que a gente fica buscando de onde é que vem tanta raiva. E aí você falou sobre essa questão do se machucar, né? Que foi a hora que o Miguel entrou. Até que ponto começa aí a mutilação? Porque muitas se cortam com gilete, outras mexem com os dedos, roem as unhas. É Até por engraçado, né, Fê? Porque assim, considerado a isso. gente não consegue definir de onde vem isso, né? De onde vem. Mas é muito claro o quanto elas se sentem desprezadas. E aí é a forma que elas encontram de prazer. Sim, sim. Libera hormônios, né? E esquece da dor. É. Não sei se Né? também porque. E aí eu tô falando do que eu acompanho, do que eu vejo, né? O histórico das minhas meninas são históricos sempre muito tristes, abandonadas, muitas É. dentro de abrigo, muitas que tiveram filhos e por alguma razão o marido desapareceu no mapa e largou lá sozinha, sem condição nenhuma, com uma estrutura muito ruim, familiar. Eu tenho poucas que têm estrutura muito boa, né? E essas que têm estrutura muito boa, elas conseguem. Um bom exemplo disso é a Pri, que agradece aí o tempo dela, que tinha uma família muito Sim. próxima, né? E é por isso que a gente sempre fala, a família é importante. Se não está E cortou. próximo, hã? Cortou? Vamos A ver. gente, a gente sempre busca ter a família muito próxima de todas elas. E é É, preciso isso. eu sempre costumo falar, Débora, eu sou muito fã das famílias. Eu fiz mestrado nisso, né? Na parte de cuidado Tá humano. cortando, é o Mas mesmo. tá cortando, né? Mas eu acho que ou é a minha internet ou é a sua. Tá. Agora tá ouvindo? Eu acho que é a O sua seu ele tá ficando internet. mudo. Dá Agora eu uma... tô. Tá ouvindo? Será? Então, assim, Tô. tá ficando falhado. É, o que eu percebo
nesse tempo que eu estudo sobre famílias, no meu mestrado, que eu estudei bastante sobre significados, né? Claro que foi um contexto diferente, eu estudei mais a parte de UTI neonatal, pediatria, mas assim, ter pessoas doentes não tem jeito, a família despenca. A família vai ficar doente junto, a família vai sofrer. É como se fosse, a White Lehigh fala o seguinte, a família ela é comparada a um móvel. Móvel de berço que você coloca lá os bonequinhos, ele fica girando. Se você tirar uma peça desse móvel, ele vai despencar. Então, por Exatamente. quê? Porque um membro da família está afetado, né? Então, a família, ela é a base mesmo de toda essa estrutura. Uma família disfuncional vai ter outras consequências. Então, assim, claro que são cenários diferentes, mas família sofre, né? E eu falo para vocês assim que esse contexto onde envolve drogas, álcool ou distúrbios de comportamento, a família fica muito fragilizada, muito vulnerável, né? E se você não encontra profissionais que tenham manejo da clínica, você está frito, porque você vai ficar andando como eu andei, ou como muitas pessoas andaram. Você falou assim para mim, a família ajuda, né? Agora, a primeira clínica que eu visitei em São Paulo para deixar o Miguel, eu fiquei horrorizada, Débora. Eu fiquei deprimida, eu saí de lá chateada. A começar que era tudo misturado, adolescentes, meninas e meninos. Falei, gente, isso aqui como é que controla, né? Eu não quero não, porque senão eu vou E ter que aí, montar o um outro fator berçário. que eu fiquei assustadíssima foi quando ele falou assim para mim: você só vai poder ver teu filho depois de um mês, porque a família atrapalha. Aí eu falei: não. Aí eu vou rasgar meu diploma de mestrado, porque não dá mais. Como que eu vou aceitar um negócio desse? Né? Então, é muito complexo, né, esse cenário. Eu acho que o seu travou foi o meu. Não, o meu tá Tá normal, tá ouvindo? rodando. Tá ouvindo Aham. agora, né? Tô. Tem uma fala aqui, acho que é da tua amiga mesmo. Ó. Ouvimos muito que essa geração é cheia de mimimi, até o ponto que interfere nessas consequências. Problemas de adolescentes até o ponto que os pais não sabem lidar com isso, com esse mimimi. É verdade, é uma geração fraca. Então, É uma mas, geração muito fraca. então, mas isso nós somos responsáveis. E aí Nós a somos família, responsáveis. nesse É. caso, ela é responsável porque ela tenta suprir a demanda. Tem até estudos de pais milionários nos Estados Unidos que acabam perdendo tudo com os filhos, com filhos inconsequentes. Então, assim, essa geração ela é mimimi porque nós facilitamos a vida delas em todos os sentidos, né? Sim, Até na sim. busca da toalha dentro do guarda-roupa, porque o ser humano foi tomar banho e não pegou. Pois é, pois é. E que por mais que a gente trabalhe o dia inteiro, neste momento que a gente está em casa, a gente vai correr para pegar a toalha no guarda-roupa e levar para o ser humano que não levou no banheiro. Sim, sim. Né? Então, assim, tá na hora da gente começar a entender que mesmo tendo mudado, a gente tem que dar o necessário, não mais que isso. É Mas que verdade. isso tem que ser merecido. Então, eles se tornaram mesmo mimimi, porque eles estalam o dedo num dia, no outro, eles têm o que eles querem. E não necessariamente o que eles precisam. É. E aí a gente tem uma geração onde consegue tudo que quer, não batalha por aquilo que precisa, e aí quando fala assim, não, surta. Exato. E não batalha porque assim, a gente não E está não é só ensinando a criança, né? batalhar. A Não é gente só não está criança e ensinando. adolescente. Aham. Adultos, Sim, usuários, sim. aí ele surta, porque ele É. sente o dor, Mas né? é onde eu falo da nossa responsabilidade, entende, Fê? E assim, me coloco nessa situação também, porque foi o que eu disse. Casa de ferreiro, espeta de pau. É, nós não estamos criando os nossos filhos para batalhar. E aí é por isso que a geração está sendo chamada de mimimi. Mas os responsáveis por isso somos nós. Por estarmos Sim, dando a faca, o queijo e ainda mastigando para eles. verdade, Né? Lá verdade. atrás, lá na minha época, se falava muito sobre cortar o cordão. Né? A gente não está tendo limite para esse corte. É, é.
A gente não Ela está colocou tendo muito. ainda, acabamos de querer suprir a ausência por trabalharmos demais, dizendo sim. E Exato, aí que tá o erro. exato. A minha É, mãe também trabalhou demais, viu, Débora? Minha mãe, meu pai. Eu tinha pouco a minha mãe. E nem por isso eu deixei de amá-la. Como eu queria ela aqui comigo agora. Cris, se eu não me engano, tem 2 ou 3 faculdades, tem mestrado, tem tudo. Mãe dela É. trabalhou bastante, pai dela trabalhou Ela é bastante. Olha que revoltada? linda que é. Tá revoltada? Tá nada. Tá brava? Não, né? Então, assim, gente, chega de mimimi, groselha, cara. É, Vai batalhar, toma vergonha. mas E uma a coisa que eu gente. sempre falo aqui para os meus: mãe não é burro de carga. A lavou, sujou a louça, quem é que cuida da casa? Quem mora na casa. Eu tenho uma pessoa para ajudar, mas todo mundo tem que ajudar, meus queridos. Que é isso? Ai, tô cansado. Que bom, eu também. E assim a gente tem que se comportar. É fácil? Não, educar não é uma coisa fácil. Não tem receita, que foi o que a Débora disse agora há pouco. Não, Não não tem tem. um protocolo. Como eu vou educar os filhos da minha casa? Não tem um protocolo. Até É porque uma coisa. hoje em dia, né, fica. Porque assim, antigamente a gente ouvia, eu crio todos igual. Não era assim? Eu crio todos os meus filhos igual. Hoje em dia, primeiro que não dá pra gente criar todos eles iguais, porque eles são completamente diferentes. Eu tenho um casal. Maria Eduarda é uma coisa completamente diferente de Pedro Henrique. Maria Eduarda é aquela menina amorosa, que abraça, que beija, que tem dia que eu falo, pelo amor de Deus, mamãe tá com calor. Pedro Henrique, Chega, né? Pedro Henrique, se você não falar, e aí, filho, vem me dar um beijo. Aí ele vem, dá aquele beijinho. Te amo. Eu também te amo, mamãe, mas assim, você tem que falar para voltar, né? Maria Eduarda É. já não, é totalmente espontânea, o tempo inteiro eu te amo, o tempo inteiro agarrada. Mas é óbvio, ela tem os defeitos dela e ele os dele, sem dúvida nenhuma. Ela é daquelas que, quando emburra, faz um bico desse tamanho que dobra a esquina. Ele É. gosta de debater, né, filho? Aí, É. ó, tá aí. É. Ai, que lindo. Ele é um cara que debate, né? É. E que é É. muito gostoso, porque a gente começa a conhecer quais são os sentimentos, de que forma ele pensa. É. É, teve uma fala aqui, falou assim, muitas vezes a gente fica tentando acertar e acabamos errando. E aí eu deixo uma fórmula, todos os dias a gente tem que fazer uma autoavaliação como educadores, né? Eu sou educador na faculdade, educadora dentro da minha casa, né? Claro que na faculdade existe mais, algumas vezes mais facilidade, porque o aluno tem que respeitar a gente, né? Mas em casa é muito desafiador, porque os caras sabem que a mãe é mole. A mãe é mole, né? Então, assim, me fez eu lembrar até da minha mãe, sabe? Minha mãe, ela tinha muita dificuldade de dizer não, muita. E a gente veio de uma geração aí que meu pai era português, né? Ele veio de Portugal aos 9 anos, sempre foi comerciante, eles tinham um bar, dava uma grana muito boa. Só que minha mãe, por não saber dizer não, eles não souberam ser gestores do negócio. Então, depois que meu pai morreu, o bar fechou. Né? E minha mãe, por uma circunstância de sofrimento, né, de sofrer com a perda do meu pai, que foi o único namorado dela, ela não conseguiu dar andamento, e aí tinha uma outra questão da família, que era a questão de drogas, que acabou todo o patrimônio aí, que foi uma construção de mais de 20 anos, né? Então, é uma consequência muito triste, né? O dependente químico, eu falo porque eu vivenciei isso na pele com uma pessoa da família. Ele não tá nem aí para você. Sinto muito, ele quer a droga. Você é uma droga. Só que ele quer a droga dele. Ele não está pensando na mãe dele, ele não está pensando na irmã, ele não está pensando no patrimônio, ele só quer a droga. E muitas vezes, quando eu participei de alguns grupos de apoio entre familiares e de outras pessoas que direcionavam a gente, eles falavam o seguinte para a gente: ó, vocês não falaram não para essa molecada, eles não souberam falar não para droga. Isso nunca saiu da minha cabeça, sabe, Débora?
Um outro momento que me veio à cabeça agora, que a gente falando de sociedade preconceituosa, né? Quando eu fiz a faculdade, lá atrás, né? Eu fiz no ano de 1990, entrei em 1992, né? E eu tinha que passar na psiquiatria. E na minha época era o tal do Charcot, lá na Anchieta. Gente, eu sofria para fazer esse raio dessa psiquiatria, porque eu morria de medo deles. Eu tinha medo, era muito nova, né? Não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. Débora do céu, os caras percebiam que eu tinha medo. Aí eles ficavam em volta de mim. E eu morrendo de medo. O meu coração ficava assim, bu, bu, bu. Eu falei, putz, agora eu vou infartar. E eu comecei a falar para minha professora, me libera desse estágio, eu tenho medo. Todo dia eu saí de lá passando mal. E o que mais me assustava ali era o tal do eletrochoque, que não tinha anestesia naquela época. Nossa, eu saía de lá vomitando de ver a cena, deprimente de ver as pessoas recebendo aquele tratamento lá, que é comprovado cientificamente, muitas pessoas têm preconceito se for feito hoje com protocolo, com um local adequado, Corretamente, né? anestesia, tem resultado. Sim, o Assim como você utiliza o desfibrilador para o coração, né? Isso eu aprendi com a Exatamente. minha amigona, a amiga Fanta que eu chamo, que é a Ana Belemo, né? Então, existe esse preconceito, né, em relação aí ao eletrochoque, mas é É, porque eu vivenciei isso na hoje pele, são né? poucos os hospitais que estão credenciados, né, e profissionais que estão qualificados para, porque o passado condena demais o eletrochoque, quando na verdade ele, com uso adequado e em casos também necessários, ele dá resultados surpreendentes. É. Então, mas essa crença limitante não veio de agora, né? Veio daquela época, né? Então, muitas pessoas, e hoje, por falta de conhecimento, é o que as pessoas falam, aí tem um rótulo em relação ao eletrochoque, né? E aí eu fiquei com esse receio, né? Naquela época. Teve uma vez até que um dos pacientes me deu um tapa nas costas, assim, eu fui parar lá do outro lado, que ele percebeu do meu medo. Aí um outro me defendeu, foi lá, me acolheu, me abraçou e falou: não faz isso com ela! E é assim mesmo, viu? Se alguém ficar bravo, o outro vai e defende, é muito engraçado. Mas, Gente, ó, que você graça contando que isso foi. tudo, eu vi que a minha enteada está aqui. Eu fico, minha enteada se forma agora em medicina, e eu fico Ah, para ela fazer então. especialização em psiquiatria. E ela diz: não, Dé, eu tenho medo, não pode É, fechar, mas tem escondido dela. olha, se eu fosse ela, eu faria psiquiatria infantil. Porque ela ia ter um ramo gigante para trabalhar, porque existe carência. A psiquiatria infantil e de adolescentes também é uma área que tem uma demanda alta, né? E que a gente não acha profissionais habilitados, Sim, sim. Na né? verdade, quando a gente fala da psiquiatria em si, é uma especialidade de poucos profissionais. E quando você fala da psiquiatria em pediatria, então, é quase raro. É. É quase Então, raro. assim, o que a gente tem que ter clareza é que o preconceito ele é muito alto, talvez pelo medo, né, de sofrer alguma agressão física ou até psicológica dessa pessoa. Mas só que a gente está em um ambiente seguro, né, Débora? Lá na clínica, não é um ambiente seguro? Eles têm lá uma equipe multidisciplinar para atender esses pacientes nesse cenário, né? São diversas patologias, né? E aí, esse suporte, essa demanda, ela precisa dessa equipe multidisciplinar, né? Com um projeto aí individualizado para cada paciente, né? Sim, E assim, tem que gostar. Eu falei para a tem. Débora, Tem que cara, gostar. eu admiro vocês. Ou, Hoje eu não tenho medo, não. Tenho medo. vou te, con- Eu fico chateada de ver essas pessoas nesse cenário, vou te contar um né? Porque eu segredo. gostaria de fazer mais. Ontem, quando. Desculpa, gente, aqui tá acabando minha bateria, eu tô morrendo de medo de eu deixar vocês falando. Agora eu já conectei. Tá, Ontem, quando tá. eu reparei que a gente colocou a data errada no nosso post e saiu as duas que nem doida correndo para ajustar, Só para dar emoção? é, eu vim aqui para feminina.
né? Ai, Para fazer uma. mais uma vez falar oi pra você. Tudo bem, meu amor? Aham. Para fazer uma reuniãozinha com as minhas adolescentes. E aí eu falei, bom, eu não vou demorar muito, porque amanhã eu tenho que acordar mais cedo, tem algumas coisas que eu quero adiantar, porque tem a live. Meia-noite e meia eu tava lá dançando com elas e fazendo foto, que elas adoram foto, né? Adoram foto. Ah, adoro. Adoro uma foto. Então, vamos tirar Selfie. foto. Que gracinha. Elas são. Assim, é o que eu disse, elas dão infinitamente muito mais trabalho do que eles em todos os sentidos, porque elas têm uma raiva guardada muito grande. Aí é muito trabalho para Silvana, muito trabalho para Thaís, para É, Ana, que ficam lá na feminina, é. e que a gente tem que ajudá-las, preparar para o mundo de novo, né? Porque, por incrível que pareça, com toda a liberdade que nós mulheres conquistamos, a gente ainda sofre uma série de outras situações que Poxa. a juventude não está sabendo lidar, filho. É. Nem a juventude, nem os familiares. As famílias, elas não são preparadas para lidar com esse cenário. Exatamente. E é aquilo que eu falei lá no começo. Uma coisa é você internar o paciente em um hospital para um tratamento breve. A outra coisa é você internar um paciente em uma clínica psiquiátrica. E se você não souber escolher a clínica, você vai afundar mais ainda o seu paciente. Não vai resolver o problema e você vai sofrer mais ainda, É. né? Se você for um familiar participativo, isso é uma outra questão, né? Mas, assim, uma coisa que eu tenho muito claro para mim, né, depois que eu vivenciei tudo isso também, é que eu preciso de pessoas que cuidem do amor da minha vida. Pessoas comprometidas, que foi o que eu encontrei na Clínica Oliveiras, né? O Miguel, ele pode ser o menino mais catarrento, ordinário, sem vergonha, que me passou muito, me fez eu passar muito nervoso, e muitas vezes alguns alunos viram andando na orla de bicicleta para matar um, porque o cara conseguia me tirar do sério. E muitas vezes eu não tinha recursos de enfrentamento para lidar com esse cenário. Porque eu me sentia muitas vezes, sabe como? Órfã, de verdade, porque eu não tenho pai. A minha mãe faleceu há quase 2 anos, e ela era meu braço direito e esquerdo, e que ela também teve uma parcela de culpa, porque ela não falava não para o Miguel. E eu sempre falava para ela o seguinte: filha, mãe, para com isso, para de fazer as vontades do Miguel, isso aí vai me trazer consequência. Mas não adiantava, né? Vó faz o quê? Estraga os netos, não tem jeito, Ah, pergunta né? pro Pedro Henrique que tá aí, como é que é? Não é terrível. É, E mas, aí, quando eu ia ver, ela já tinha feito tudo pro bonitão. Só que o cara é manipulador. Ela fazia todas as vontades dele, né? E aí, quando começou a ouvir não, e aí mais a questão da dependência tecnológica, aí o cara afundou de uma forma muito importante. E então, assim, a família, ela não tem preparo para lidar com esse cenário. Não tem, não, de não tem. jeito nenhum, porque é muito pesado. O É. processo inteiro, desde a entrada até a ressocialização, um processo muito dolorido. Para Muito dolorido, ambos, né? Para né? ambos, tanto de um lado Para quanto do ele, outro. É. porque eu tinha que deixá-lo lá para ele aprender na raça, né? Ele tinha que aprender, ele tinha. Eu costumo falar que é o crisol, né? Não sei se todos sabem aqui o que é um crisol. Crisol é um recipiente que você coloca o produto para ele se transformar. Então, eu precisei deixar ele no crisol da Clínica Oliveiras para ele se modelar. Ele foi lapidado. Ele foi criado um modelo mental melhor. Ele foi condicionado ao que é o correto, né? E É. que para a família, algumas vezes, isso tem uma demora, uma lentidão, porque a gente quer tudo pronto. Talvez pelo amor, talvez pela codependência, né? Que é uma droga também. Eu não sei te dizer, mas uma coisa eu tenho certeza, que as forças acabam. Às vezes existe a desesperança, né? E todos os dias a gente tem que acordar numa nova oportunidade. Sim. Não é uma tarefa fácil, Não, né? não é. Então, assim, e aí tem uma outra constância. Se eu não tiver uma equipe que saiba lidar com essa família
com essas forças, porque cada família tem uma força diferente, a Débora é melhor do que eu para falar sobre isso na área dela aí, né? Então, assim, tem famílias que vão dar muito mais trabalho do que outras, porque não tem força, não sabe como lidar, não tem mecanismo de enfrentamento, ou não teve uma base familiar também, ou é uma família perturbada, não sei, a gente não sabe. E aí, se eu não tenho uma equipe para conduzir essa família, quando ela levar o querido dele, o amor da vida dela para casa, vai afundar todo o trabalho que a Clínica Oliveiras fez. Então, esse cuidado é muito importante, né? Débora, em relação às famílias que você cuida aí, qual outro medo que você gostaria de deixar aqui e qual a maior dificuldade que elas expressam aí para você, até para os profissionais que estão assistindo aqui, que tem gente de faculdade, da faculdade do curso de técnicos de enfermagem EACOM, até a Maria Irani que está aqui, que é a coordenadora do curso, né? En- O Então, que você Fê, traz aí para eles? vai parecer pesado, mas eu gostaria que as pessoas refletissem de forma diferente. Mente aberta, né? Porque normalmente a família ela interna por uma necessidade. Até a Maria, acho que ela fez uma pergunta aqui: qual é o momento de internar, né? Teve uma Qual é o pergunta, momento? É o momento adequado para internação. Então, assim, essa aqui que é a coordenadora da escola EACOM, que está com um monte de aluno aqui. Trouxe todo entendi. mundo, ela tá dando aula de psiquiatria no módulo que ela está agora. A gente enxerga que o momento certo da internação é quando eu já busquei todas as alternativas e eu não tive o mesmo sucesso. E a gente começa a identificar que a pessoa está cada dia mais no seu fundo de poço. Esse é o momento certo para internar, né? Só que quando a gente interna, a família precisa abrir a mente. Porque normalmente o que acontece, né? É assim, eu fui criada de uma forma e meu pai acredita que foi a melhor forma. E não necessariamente é a forma que nós vamos trabalhar com a pessoa aqui dentro. Porque ela pode ter sido a melhor forma comigo, mas talvez não tenha sido a melhor forma com a minha. É hipotético, tá? Com o meu irmão ou com a minha irmã. Então, nós vamos fazer ajustes. E para isso, é o momento que eu preciso da ajuda da família, que a família abra a mente para tudo que o profissional vai passar. E em alguns momentos a gente tem esta dificuldade. E que fique claro, a gente não está acusando de erros ou de culpas, a gente está mostrando a forma que a gente vai conseguir ter sucesso. Mas para isso eu preciso que a família me ajude, né? Às vezes a gente diz, olha, não é o momento de fazer isso. A gente vira as costas, fez. A gente perde todo um trabalho que foi feito. Não faz. Pede ajuda. A gente está aqui para ajudar. Esse é o nosso papel. Eu não sei se a Fê se lembra, mas ela veio aqui três vezes para a gente conversar. 3 vezes eu fui para decidir, gente. 3 vezes eu fui sobre. Eu cheguei lá, eu conversei com a Rízia, que é a administradora, e a Rízia contava tudo aquele negócio, falava. Aí depois eu falei com o Alex, que é o enfermeiro, falei uma vez. Aí falei com a Débora ao telefone umas 3 vezes. E aí eu comecei a questionar assim, mas como eu não vou entrar lá dentro? Não falei assim? Falei assim, eu trabalhei tantos anos em UTI neonatal, perturbadinha. Tava doidona, assim, porque eu tava eu tava sofrendo, gente. O que eu posso fazer, né? E ela, com toda a paciência do mundo, me explicando todos os detalhes. Mas continua aí. Como é que eu cheguei lá? Fala aí a tua É. percepção. E aí, quando ela saiu e a gente combinou toda a vinda do Miguel, que inicialmente a gente combinou que ele viesse, que ela fosse trazer, aí não deu certo, a gente chamou a ambulância. Foi uma das coisas que eu disse para ela, Fernanda, você pode me ligar a qualquer hora e a qualquer dia. Algum dia eu deixei de te atender? Não, E não deixo de atender nenhuma mãe. não. Até brinco, às vezes, que eu dou exemplo de uma mãezinha que eu tenho, que eu tinha, na verdade, o filho dela tinha 43 anos. Aí um dia meu celular tocou 2h30 da manhã. Acordei assustada, aconteceu alguma coisa. Era para saber se o filhinho dela estava com meia porque estava frio. Então, assim, Quantos eu anos vou tem o atender. filho dela? 40 aí? 3. Pois é. É. Então, Naquele momento eu respondi que, infelizmente, eu não podia respondê-la, porque eu não podia mesmo, porque eu não durmo na clínica, eu durmo na minha casa. sim, Mas sim, eu sim. acreditava que frio ele não estava passando.
E isso são Uhum. coisas que a gente tem que ir trabalhando na mãe. Por quê? Porque eu volto para aquela questão. A gente não pode subestimá-los. Eles são inteligentes, eles são capazes. Frio ou É, não, ele tem que saber se ele precisa botar a meia. Ele tem que saber se ele precisa de mais um cobertor. é. E onde ele andava, não tinha coberta, não tinha meia, não tinha cama, e nem Mal tinha um lembrava da mãe teto. que a mãe estava chorando, É. né? Eu vivenciei isso na pele também. E quando minha mãe chorava, eu falava, mãe, para de chorar. Aquele catarrente sem vergonha. Para! E não adiantava falar com ela. E uma das coisas que eu queria deixar para as mulheres aqui, que são mães e super protetoras, para de se ficar se anulando por causa de filho. Se Nossa, você não amar primeiro, você não vai amar teus filhos. E isso. por muitas vezes, Débora, a minha mãe fez muito isso a vida inteira. Muito. Minha mãe não era uma mulher feliz. Ela só era feliz quando ela estava ajudando as pessoas. Ela ajudava muito, todo mundo. Os filhos, não dizia não para os filhos nunca. E sempre servindo. O sabotador da minha mãe era servir. A ponto de se anular o tempo inteiro. Ela não sabia dizer não para as pessoas. Então, assim, os filhos faziam o que com a mãe? Deitava Abusavam. e rolava, né? E ela não tinha, a autoestima da minha mãe era zero. E o que ela não tinha para ela, ela favorecia para mim. Ela falou, vai se arrumar, vai pintar o cabelo, vai pintar o cabelo, tá chateada, coloca o sapato vermelho. Tudo que ela não fazia, ela estimulava para eu fazer. Mas muitas vezes eu me via imitando o que eu fui condicionada a vida inteira. Eu falava, eu não vou ser assim, eu vou quebrar esse ciclo. Eu não vou ser infeliz. Se meus filhos não entrarem na linha do jeito que tem que ser, sinto muito, eu vou seguir com a minha vida. Porque não é possível eu trabalhar 25 anos aí de trajetória profissional, eu trabalho pra caramba. E eu estudo muito, eu já fiz muitos projetos na minha vida e eu ainda não parei. E eu não vou parar, porque eu tenho isso como propósito. Agora, eu deixar os filhos passar por cima da minha cabeça, não. Eu me coloco na agenda, eu pinto meu cabelo, eu vou fazer as minhas unhas, eu vou dar uma volta. Se precisar ir para o spa, eu vou para o spa. Chega, não. E aí o que acontece? As mães de dependentes químicos, o que elas fazem? Se anulam, Isolam. É, se isolam, é. fica se maltratando. Se chicoteia o Para. dia inteiro. O dia inteiro se maltratando por causa dos filhos. Que o cara tá lá jogado na droga, no álcool, nem tá lembrando de você. Para, você só é feliz se seu filho for feliz? Não, é E errado. aí, isso é uma outra Você coisa que é tem que engraçada, ser viu, feliz. Fê? Hã? Isso é uma outra coisa que é engraçada, porque normalmente quando elas decidem internar, elas já se chicotearam horrores, já se culparam, já se sentiram o pior ser humano do mundo. Aí elas chegam aqui bravas, bravas, muito bravas com eles. Aí eles são tudo. Eles não prestam, eles são isso, eles são aquilo, eles são aquilo outro, que é uma fala que eu tenho conversado muito com as mães para não usarem. Porque assim, Uhum. eles não têm culpa pela doença, eles têm responsabilidade pelo uso, mas pela doença eles não têm culpa. Então a gente tem que Uhum. começar a mudar um pouco dessa fala e responsabilizá-los pelas atitudes e pelo uso, tá? E não culpá-los pela doença. Isso é uma coisa que a Uhum. gente tem que começar a mudar. E aí, com o tempo, eu vou trabalhando com elas. E aí é muito engraçado, porque chega aqui odiando eles. Passa 3 dias, o negócio muda. O lobo mau que estava pro lado de fora do portão virou um cordeirinho pro lado de dentro. Eu digo, mãezinha, agora acalma seu coração. Agora é o momento de você ficar calmo. Porque É, agora ele está é sendo isso aí. cuidado. Sim, Agora a sim, senhora sabe onde sim. ele está. Agora a senhora sabe que ele se alimenta. Ele sabe que tem gente olhando. É, é bem assim mesmo. Então, assim, o que a gente tem que ter clareza aqui é que você pode ser feliz apesar dessa circunstância. E a felicidade é uma escolha, todos Sempre, os dias. Quando meu sempre. filho internou, minha gente, para eu não pirar, eu dei mais de 30 palestras sobre inteligência emocional. Não para o outro, não, mas para mim. Eu tive que estudar, fui buscar ferramentas
E cada vez que eu entrava em palco, eu me sentia curada. Porque eu tinha que ser feliz apesar da circunstância. Por mim e pelos meus. Se eu não amar primeiro a mim, como é que eu vou amar melhor os meus filhos? Então, assim, para de se abandonar por causa do teu filho que está lá internado, ou porque o teu filho está na rua, ou porque você não quer ter coragem de internar teu filho. Interna logo, interdita esse cara ou essa moça. Não demora, senão você vai perder ele. Eu lembro que quando eu ia nessas reuniões, os caras falavam assim pra gente: tem 3 formas, só tem 3 caminhos: cadeia, morte ou psiquiatria. Tem Eles outra. falam clínica, cadeia ou caixão. São Pois os 3 Cs. é isso, 3 Cs. É. E aí você escolhe o que você quer. Vai ser muito pior se acontecer tudo isso? Então já resolve. Não demora para resolver isso. Não está conseguindo resolver sozinho? Escolhe uma pessoa só que é suporte, ou rede de apoio, ou amigo de verdade, amigo íntimo. Porque amigo todo mundo é, né? Mas nessa hora, ó, todo mundo se pinica. Ninguém nem pergunta para você se você está vivo, se você precisa de alguma coisa. Não pergunta. E acho que muitas vezes não pergunta porque não sabe lidar com isso, né? Não sabe, tá tudo certo. É até melhor que se afasta, que aí não atrapalha. Então, escolhe alguém para te ajudar na decisão, mas a pessoa que te dá apoio de verdade. Resolve. Tem pessoas esperando por vocês para cuidar de você. Lá na clínica da Débora, eu sou super suspeita, aquilo que eu coloquei na caixinha de pergunta. Eu sou suspeita. Olha o resultado do meu filho. Ele mesmo faz depoimentos no Stories. Ele pede licença para mim, mãe, eu vou fazer, preciso falar, mas ele faz isso por saudade da equipe. Olha o E que vem isso sexta-feira. representa. Você já sabe qual é a sua tarefa Olha sexta. lá, sexta-feira eu já vou ter que ir lá para Clínica Oliveiras. Olha que absurdo. Logo ali. Pertinho. Então, muito bom. Débora, fala aí. O pessoal está querendo saber aqui, que já me falaram antes da live. Tem gente aqui que gostaria de trabalhar na tua clínica. Manda currículo. Enfermeiro, técnico, cuidador. Como é que você faz esse processo seletivo? Então, os responsáveis é quem fazem, né? Por exemplo, o Alex é quem faz a contratação da equipe dele, tanto de enfermeiro assistencial quanto dos auxiliares. A Silvana é quem faz o trabalho para a contratação dos meus técnicos terapêuticos. A Rízia é quem faz toda a parte administrativa, ela é responsável por essa área. Aliás, eu costumo dizer que a Rízia é a que carrega nas costas, porque a Rízia, ela me ajuda, na verdade, ela acaba cuidando da minha recepção, ela cuida da minha contratação das meninas que me ajudam na faxina, que são pessoas de extrema importância aqui para gente. Ela que ajuda na contratação das cozinheiras, ela que... Ô, Rízia, você tá aí? A Elenca, Rízia tá. tem coisa pra caramba. A Rízia, É, eu costumo dizer que ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, minha a Rízia perna, ela é tudo. é. Mas assim, cada área tem o seu profissional responsável que faz as contratações. E sempre surge vaga. Até porque a gente está crescendo e a gente pretende até 2025 se tornar um hospital na Baixada. É. Referência, se Deus abençoar, porque a gente trabalha para isso. Já abençoou, porque eu tenho certeza que já deu certo. Muito bom. Porque uma Ó, coisa que não falta aqui é amor e carinho pelo que a gente verdade, faz. E é a gente tem uma verdade, dedicação imensa. é verdade. Eu vivenciei isso. Realmente é uma equipe que é fora da meta. É fora da média convencional, sabe? E olha que eu venho de hospitais de ponta, né? Albert Einstein, São Luís, e vocês estão ali, iguais. Não tenho o que falar, assim. Eu falei para a Débora que eu procurei ela, acho que uma vez só, para resolver uma questão, uma vez, em 4 meses. Ou então para encher o saco dela, pô, toda a família vai encher o saco mesmo, não tem jeito. Porque a gente fica perturbado, né? Enchi muito o saco, Débora. Não, Só pior um que não, pouquinho, não, não né? encheu. Pior não, né? Na verdade, assim, me deixa até confortável, porque eu acho que, assim, a confiança foi tanta e a gente deixou tão claro qual era o nosso trabalho e a gente dividiu tanto isso que você É, não foi uma das famílias que deram trabalho, não. Muito que pelo bom. contrário, Fê. Tem uma fala aqui da Priscila, que quando ela foi internada, minha mãe teve paz. Ah, é verdade, viu, Priscila?
eu vou te falar. Por mais difícil que estava lá, meu filho não foi por drogas, né? E eu te respeito muito o seu posicionamento aqui, porque você está tirando sua roupa emocional, né? Mas assim, a família ela fica sobrecarregada, né? E o paciente com qualquer distúrbio mental, ele é muito trabalhoso, né? Ele dá muito trabalho. É um desgaste emocional muito grande da família, né? Então, uma coisa é você trabalhar na área, saber toda a conduta e ir seguindo lá com o negócio. Outra coisa é você ser família e aguentar isso 24 horas por dia sem ter saída, né? E é muito perturbador para a família, por quê? Porque você não sabe o que fazer com tudo isso. É muito pesado, né? E qualquer decisão que você tomar pode ser uma decisão de culpa. Então, assim, quando ela te internou, ela se sentiu em paz, por quê? Porque ela sabia onde você estava amparada por uma equipe multidisciplinar, você estava sendo acolhida, né? E ela teve um tempo para respirar, ir no banheiro, escovar os dentes, que muitas Lembrar que vezes eu deixei de existia, né? fazer. Lembrou que existia, preciso melhorar até a minha autoestima, a minha identidade, né? Que bom que você colocou isso aqui, né? E aí vem aquela questão de novo da mulher, de se anular. Gente, para de se anular, se permita ser cuidada, se permita se valorizar, até para você se preparar quando você receber teu filho ou tua filha de volta, né? Então, estar atento a isso é muito importante, né? Bom, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Deixa eu ver quanto tempo a gente Eu está queria falar aqui. uma coisa importante sobre a questão da Priscila, que assim, eu até concordo que a mãe dela teve sossego, mas também foi uma família extremamente participativa no tratamento dela. Ela tem Ah, um isso é bom. irmão que é uma pessoa espetacular, Legal. né? Então, assim, o sucesso normalmente vem, Fê, quando a família abre a mente e participa. Porque a É, gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com vocês. é. Muito bom. O Edson está falando aqui para que os profissionais, por sua vez, que se doam ao máximo, admiro muito vocês. Olha só, elogio, né? Que bom. Alguém tem alguma pergunta que a gente já falou bastante, senão o Instagram vai fechar a gente aqui. Agora é a hora, aproveita aí a Débora, né? O pessoal interagiu bastante, a gente acabou falando vários assuntos. Claro que a gente não vai conseguir abordar todas as temáticas, né? Porque é uma demanda muito alta aí, com vários assuntos diversos, né? Quando se trata aí de transtornos, de psiquiatria, de autismo, né? Que a Débora já recebeu autistas lá agressivos, né? Que estava muito agressivo com a família não sabia como conduzir, ficou sobrecarregada e aí procurou a clínica, né? E É um então leque, assim, né? É um leque muito grande. é A gente vai ter que muito fazer grande. várias outras lives, né, Fê? Bora, bora. Olha lá, tem pessoas perguntando o local da clínica. Fala aí, é pertinho. Aquele ordinário do Miguel quer ir lá todo dia, logo ali, eu moro em Santos, veja, né? Nós Fala estamos aí. em Mongaguá, ó. Alguém É já logo ouviu ali. falar da. Como é que é o nome do negócio que tem aqui? Da pesca? Como é que é? Alguém sabe o nome? Olha, eu tô em Mongaguá, mas eu não sei, viu? Porque eu não saio da clínica, eu não vou pra praia. Ah, eu não sei. Museu da Pesca, não? Não. Pier. É Pier. Pier. Ah, É, tem o Pier. Pier. É, Uhum. nós estamos no famoso Pier, na cidade do famoso Pier, em Mongaguá, na Dom Pedro I, 2550, no balneário Itaguaí. E assim, a gente está de portas abertas. Tem dúvida, a gente tem o Instagram, vocês podem chamar para conversar no particular. A gente tem um WhatsApp que também a gente atende famílias que têm dúvidas, que é o 13 97 407 2640. Precisou, é só Uhum. gritar. Esse é o nosso papel. Foi essa a escolha que eu Sim, fiz, depois que eu saí de São Paulo. sim, Cuidar sim, de sim, pessoas. sim. E é extraordinário, né, Débora? O trabalho de vocês realmente é de muita honra, de muita dignidade humana, né? E não tem problema nenhum de ser diferente ou vivenciar um período desse de psiquiatria ou de dependência ou de autismo. Então, a sociedade tem que parar com isso, né? De colocar rótulos nas pessoas, né?
Porque E são assim, a muitos, gente né? só vai melhorar essa condição se nós começarmos a se sensibilizar só um pouquinho com a história dos outros. Eu sou uma Eu, pessoa que gosta muito de histórias, porque a história conecta, né? Sensibiliza, traz o significado. Então, eu sei o que é ter um filho que teve alteração de comportamento, psicose, teve muitas convulsões, eu sei contar o significado que é isso. Mas eu não sei o que é ter um filho com dependência química. Eu não vivenciei isso na pele, né? Então, isso traz o significado da experiência de doença. Eu conto a minha história e você se sensibiliza se você quiser. Mas o profissional ele tem que tentar, pelo menos, escutar para se sensibilizar e daqui a pouco prestar uma assistência qualificada. Ah, mas eu sim. não vou trabalhar com psiquiatria. Engano seu. Se você tiver numa UTI adulto, se você tiver numa UTI neonatal, se você tiver um pronto-socorro, vai aparecer alguém lá com alteração psiquiátrica. Certeza. Certeza. Ou até uma mãe que se joga ou joga a criança pela janela, Nossa, é. né? Caso Então, recente isso, isso né? é. Tem uma pergunta aqui, ó. Débora, qual o conselho que você daria para uma mãezinha que não aceita o diagnóstico de autismo do filho? Olha, boa pergunta. É. E isso é muito complicado, né? Porque, assim, interferir no outro sem a busca de ajuda é difícil, porque existe uma barreira muito grande. O não aceitar é muito natural, né? Eu acho que, assim, todos os pais têm muita dificuldade em entender o problema dos filhos. Então, assim, se ela estiver buscando ajuda, as coisas têm que ser aos poucos e mostrando o caminho aos poucos, não direto. Nesse momento não dá para ser direto, porque ela não aceita que ela teve um filho com problema. E isso é tão engraçado, né? Porque esses dias eu estava conversando com uma amiga, uma conhecida, que ela tem uma filha Down, que é a coisinha mais linda do mundo. Ela é linda, linda, linda. E ela fala todo o Uhum. trabalho que ela teve que fazer no momento em que ela descobriu isso, né? Assim, tem uma dedicação total pela menina. A menina é lindíssima, de uma inteligência, mas Uhum. causa medo. E talvez essa seja a situação da mãe. Tem que ir aos poucos. Tem que ir aos poucos, para ela poder Sim. entender. Porque a barreira Ô, está ali, então a Tamires, gente tem que ir martelando. na verdade, quando a gente fala de autismo, é um tema muito complexo também, né? A gente vê uma sociedade que também tem esse preconceito forte em relação à criança ou adolescente autista. E geralmente, o que eu percebo é o seguinte: se tiver uma fila, tiver uma criança autista e uma criança que não é autista, se o autista começar a chorar, o que que as pessoas vão falar? Ah, porque ele é autista. A outra criança não vai chorar também? Então, existe esse rótulo, tá? Sim, Então, assim, é o aceitar o diferente. Então, assim, e aí a outra questão é, pela essa situação imposta pela sociedade, muitas vezes essa família não aceita por isso também. Então, nós profissionais temos que acolher essa família e esperar o momento certo. Uma hora ela vai ter que enxergar isso. Agora, quando? Vai depender do time de cada família. sim. Porque ninguém está preparado também para receber a história de ter um filho autista. E Fê, é assim, a gente está falando do autismo, mas você sabe que eu tenho grandes dificuldades quando eu tenho que falar sobre a esquizofrenia para uma família, né? Também. Aceitar que o filho tem a esquizofrenia. E que aí eu volto de novo para aquela situação. Gente, independente da doença, ele tem total capacidade como qualquer outro ser humano. Basta tratar, basta equilibrar. Ele é tão inteligente quanto, ele é um ser humano capaz. Existem algumas Uhum. limitações nesse caso? Existe. Mas vamos aos poucos ensinando a trabalhar essas limitações Sim, e sim, não sim, apontar como um inútil, porque não é. sim. Ainda hoje eu tava fazendo um bate-bola com os terapeutas, com o Gustavo e com o William, e a gente estava falando, né, de que assim, as pessoas trabalham tanto essa situação de que é incapaz, é incapaz, é incapaz, que às vezes a gente vê situações, por exemplo, de pessoas cadeirantes que dizem que não conseguem nada. E aí a gente vê histórias de superação, que eu não me recordo o nome do rapaz, que não tem os membros inferiores e os exteriores, e que assim, hoje é palestrante, alcançou uma série de coisas.
Então, assim, a gente não pode desacreditar da pessoa, porque quando a gente começa a desacreditá-la, ela começa a acreditar que de fato ela não serve para nada, e isso não é verdade. Sim, sim. Ele acaba acreditando que ele não serve mesmo. É. Ele é um inútil, E o né? mesmo acontece com as mães. A gente tem que ir aos poucos para que ela entenda toda essa situação, porque ela também se sente inútil. Aí E volta para a história de onde culpada, eu com errei, medo, os medos. procurando, O procurando medo aí onde ela errou, né? é, Então é, é, é. é bem desafiador, né? Essa, Esse cenário aí por quando isso se que eu falei que trata de. é uma muralha que a gente tem que ir lá com um martelinho de ouro, tudo bem devagarzinho, não dá para machadar, não dá, é devagar. É, é. Então, assim, o autismo, eu tenho duas alunas fazendo trabalho sobre autismo de TCC. Para vocês que são da enfermagem, é um tema que precisa ser estudado, porque, na verdade, ele sempre existiu. É. E não sei por que depois da pandemia começou a surgir vários estudos falando que tem uma porcentagem maior. Mas será que já não existia? As pessoas não davam olhar para isso, né? E o que eles trazem muito fortemente na literatura é essa conscientização da equipe em atender esse paciente autista e essa família. Tem que ter essa sensibilização. Não é a mesma coisa. A começar quando ele chega numa unidade fechada, ele entra em sofrimento e o cara pode ficar agressivo e arrebentar todo mundo, né? Ou ele, uma criança, né? Em relação à enfermagem, a literatura aponta fortemente o despreparo desses profissionais para lidar com o autismo. Na verdade, quando a gente fala da enfermagem na parte de psiquiatria, tá bem complicado mesmo, né, Fê? Porque a maior parte das escolas, inclusive, nem estão buscando estágio dentro da área de psiquiatria, né? E por que eu te digo isso? Porque, assim, eu busco escolas que queiram trazer os seus alunos aqui para conhecer, para acompanhar o dia a dia. E, pelo menos quando eu falo de Baixada Santista, o interesse é quase zero. Aí, fica o convite para a escola EACOM. Vou falar para a Mariana Já que deu está olha o assistindo aqui. cutucãozinho. Ah lá, Mariana Ani, que é coordenadora da EACOM. Ah lá, um convite, faz uma caravana, vai Porque levando a aos gente poucos busca a visita trazer, né? técnica. É, Porque o ano passado a gente teve um trabalho bem legal que foi feito com a Escola Técnica ETEC. Foi muito legal, foi tão bom para eles quanto para nós, né? Mas a gente fez um contrato de 1 ano, esse contrato acabou, e aí a gente tem um período para fazer uma renovação. E aí eu comecei a buscar outras escolas, porque foi uma experiência nova, mas foi uma experiência que agregou bastante. E tô para te dizer que, assim, algumas nem respondem. ó, estão me arrumando encrenca aqui, ó. A aluna Cris da faculdade Lusíada está falando, professora, você podia levar a gente também. Tô te dando trabalho. Pô, Débora, assim não vale, né? Porque Quem sabe? Vou agrega. falar com a Rose Leitão. Quem sabe? Quem sabe? Vamos ver. É super importante. É muito bom. Olha lá. Fiz o curso técnico de enfermagem e não tive abordagem desse tema. Tá vendo? Então existe. Olha lá, a Irani apareceu, a coordenadora, ó. Obrigada pelo convite. Já era, ó. Arrumou encrenca para nós aqui, Dani. Vou cobrar, hein, Dani? Cobra aí, Dani. Olha lá. Ah, montando um grupo aí vale a pena, sim, com Vale. certeza. Até para enxergar esse cenário, né, e ver que ninguém vai morder vocês. Para com isso. Não, Para. eu parto do princípio, Fê, que assim, todos aprendemos, né? Porque quando a gente tem pessoas diferentes aqui dentro, também nos passam olhares diferentes para a gente também ampliar esse horizonte e começar a crescer. É o que eu disse. Eu quero me tornar um hospital. E eu não vou me tornar um hospital sozinha. Eu vou me tornar um hospital com pessoas. É isso aí. Muito bem. Muito bem, dona Débora. Amei. A gente vai Eu fazer mais também. uma live com a Débora, só que a gente vai falar de uma temática que é mais desafiadora ainda, que é o suicídio, né? A gente está no É, mês de setembro amarelo. sim. Suicídio não é brincadeira. Não. Infelizmente, a gente tem uma perda de jovens, de adolescentes, crianças não muito, porque elas não sabem o caminho, mas se elas soubessem, elas o fariam. Isso é muito triste, tá?
Então, a gente vai falar, assim, sobre essa temática, a gente vai fazer o post de divulgação, né? Já falei com a Débora que a gente ia falar mesmo. É um tema urgente, Sim. né? Débora, eu perdi um queridão, né? Fez um curso comigo, me modelou. Ele chegou a pedir ajuda para mim, para indicar ele, até para Maria Irani, que é a coordenadora, e ele acabou se suicidando, tá? Então, um menino jovem, super inteligente, um querido, eu não sabia quais eram as questões dele. Até quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito triste, que eu falei, puxa, eu podia ter feito algo mais, me senti impotente, até culpada, né? Fiquei arrasada, sério. E, e não foi o primeiro caso, Débora. Infelizmente, eu já tive uns 3 casos de alunos que fizeram meus cursos e que logo depois eu ficava sabendo que ele tinha cometido suicídio. Eu nem tinha, não dava para perceber que ele era um suicida. E eu até te fazer essa pergunta, por que é tão difícil perceber isso? Então, o que acontece? Normalmente as pessoas acham que o suicídio é aquele cara que está sempre na depressão, em estado triste. E na verdade não é. Ele aproveita exatamente o estado natural, Bom, que é onde ele encontra a força para fazer. nossa, que Enquanto ele medo. estiver no estado triste, é muito mais difícil, porque ele não tem força. Ele mal tem força para levantar da cama, quanto mais para ter qualquer tipo de ação. Ele encontra exatamente no momento que ele está estabilizando. Este é o momento crítico onde as pessoas precisam ficar de olho. Será que ele planeja Eu o tenho momento? certeza. Eu tenho certeza. Que é onde eu digo que assim, os sinais vão acontecendo. E a gente não olha, Fê. Quando eu falei lá atrás sobre os sinais, que é os memes, que são as brincadeiras, a gente tem que prestar mais atenção. Tanto no Uhum. adolescente, quanto no depressivo que está se estabilizando e a gente fala, nossa, agora vai, ele melhorou, graças a Deus. Ele tem curvas, né? E a gente tem que tomar cuidado com essas curvas. Você sabe que você me fez eu lembrar de um marido da minha aluna lá atrás. Eu nem morava aqui em Santos ainda. Ele estava depressivo, fez o tratamento, foi exatamente o que você falou. Quando ele estava bem, ele pegou o revólver e se matou. É o momento que ele encontra Dentro de casa, forças. ela estava na sala, no quarto ele se matou. Assim, alguns dizem que é um momento que encontra coragem, né? Eu não acredito que seja coragem. Eu acredito que são forças, né? É um momento que ele encontra forças. Porque antes disso, ele não está conseguindo, ele não lida nem com ele, nem com o corpo, nem físico, nem mental, nem absolutamente nada. Quando ele estabiliza, ele diz, agora é a hora. E é por isso que é muito arriscado do depressivo. E cortou. Cortou a... Eu falei que Ó, esse. aqui tem a fala da Maria Irani, falando que uma aluna dela tentou suicídio essa semana. Tem a fala do, não sei se é do, do Edson, acho que é do Bruno, é um aluno meu, acho. Falou que o índice de suicídio aumentou muito, ele participou bastante. Esse menino aqui, ele quer trabalhar aí, que eu sei, hein? Ele está terminando a faculdade agora. Ele é apaixonado por psiquiatria, apaixonado. Hein, Bruno? Olha lá, em oportunidade network aqui. Aqui tem uma outra fala, fiquei em uma clínica como interna alguns anos atrás e teve uma senhora que se suicidou. E ela acordou, comeu bem, brincou, assistiu TV, fez tudo, e depois ela se enforcou. Então, olha isso, né? A Priscila falou que o filho dela, mais velho, de 20 anos, ficou muito no videogame, tomou aí em dezembro um tanto de remédios e fez uns cortes e deixou uma carta, mas ficou bem depois, ansioso e ainda estou em atenção. Muita atenção mesmo nesse menino, né? Mas enfim, a gente vai falar sobre suicídio depois, um outro dia, não sei se vai ser amanhã ou na semana que vem, tá? A gente vai combinar. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. A gente tem que encerrar, porque senão o Instagram fecha e eu não consigo deixar gravado. Para quem não pôde assistir, que eu prometi que eu ia deixar gravado, né? Suicídio é uma temática que precisa de um tempo maior para a gente discutir, né? Porque aí envolve vários aspectos, é um tema
mais pesado, mas que precisa ser falado. As pessoas escondem, mas não pode esconder, tem que falar, porque pode ser que a gente esteja atuando em algum lugar e a gente tem uma percepção e pode estar ajudando alguém, tá Sim. bom? Débora, muito obrigada, gratidão. Você Fiquei sabe muito que eu amo feliz. vocês todos, eu também mais ainda, né? Imagina. Imagina o tamanho da minha felicidade. Eu sou muito grata a vocês todos, você sabe. Eu não tenho nada para falar dessa clínica, só coisas boas. Eu E se eu agradeço. precisar de novo, que eu não quero precisar, mas é lá que meu filho vai ficar. E ele tem consciência disso, porque quando eu perceber que ele não estiver bem, ele vai para a segunda casinha dele até ele se equilibrar, porque a mamãe precisa ter vida normal, assim como todo mundo, né? Exatamente. Que frase que você deixaria aqui para o pessoal para a gente finalizar assim com chave de ouro? Não desistam. Nunca. Isso aí, Viver vale a pena. E muitas vezes as pessoas precisam que a gente segure para que ela se mantenha em pé. Não desista. isso aí, isso aí. Então, assim, o que ela trouxe aqui pra gente, até alguém falou, Fernanda, ainda bem que você não desistiu do Miguel, que bom que você estimulou a espiritualidade. Gente, jamais eu vou desistir de um filho meu. Jamais. Isso eu tenho muito forte em mim, né? Eu amo demais os meus filhos. Eles são parte de mim, é um pedaço de mim, né? E hoje eu falo que eles são tudo que eu tenho, né? É o que eu digo, é um diamante que Então, não tem preço. Nenhum. não tem preço, né? Por isso que a mãe é chata, ela fica enchendo a paciência, né? As mães que participam, as mães solos, né? Então, eu sou mãe que faz tudo e a gente acaba ficando perdida nessa condição, um cenário diferente, né? Mas, assim, a gente tem que ter clareza que não dá para desistir. Vai doer? Vai. Sim. O processo é longo, a gente não sabe o próximo caminho. Olha o Wesley falando, morrendo de saudade do Miguel. Tá Wesley, Miguel te sexta-feira aqui, adora, Wesley. Wesley. O Wesley é um querido. Não, ele é muito querido. E o Wesley é um dos cuidadores, coordenadores lá da clínica. Pensa num menino extraordinário, é ele. Depois eu vou te Às mandar o vezes o vídeo no Miguel vídeo. aprontava ali, só olhava, Miguel, já te falei que não é assim. Querido, um O beijo. Wesley tem um astral muito bom. Ele é muito querido. Nossa, ele contagia mesmo o ambiente. E essa unidade precisa disso mesmo. É isso aí. É. Gente, muito obrigada, Débora. Eu que Parabéns pela agradeço. Agradeço pessoa a que todos você que é. participaram de coração. Aos amigos que há muito tempo eu não vi, não falar. Ver eu não vi, né? Mas eu Né? falei. Tá vendo? É, eu Muito feliz. agradeço aí tudo. E a gente já tem aqui a nossa agenda para a próxima temática, que vai ser suicídio. A gente vai se Suicídio. preparar para isso. E vamos fazer um barulho aí na sociedade. Quem assistiu a live, compartilha, eu vou deixar gravado. Compartilha com outras pessoas para a gente disseminar aí essa corrente do bem, né? Porque a gente quer mesmo colaborar com as pessoas. Olha lá. Qual o Insta da clínica? Fala aí, Débora. Clínica Oliveiras. @Clínica Oliveiras e tem o da remoção também, né? Tem, que é o @remoção Oliveiras. Remoção Oliveiras, tá bom? Aproveite e segue a Débora, dê o seu depoimento. Se vocês puderem tirar um print da tela e dar o depoimento porque valeu a pena, marque a Débora para a gente disseminar, tá bom? E é isso. Gratidão. Até a Gratidão. próxima. Que Deus abençoe a todos vocês. É isso aí. Um beijo, gente. Até uma próxima. Tchau. Tchau.